Vamos dar uma olhada aqui nas configurações do dashboard. Em primeiro lugar, vamos ver aqui se ele está funcionando. A gente clica aqui no dashboard. Ele vai abrir o seu navegador padrão. No caso aqui ele deu um erro, disse que o programa não executou. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui nas configurações de frente de caixa e olhar se esse endereço aqui corresponde à localização do sistema. Tá? Como é que a gente faz isso? Você só clicar aqui, usar o endereço por IP. Então aqui o sistema localizou qual que é o seu IP local, tá? Adicionou a porta e colocou o caminho certo. Se você só tem um computador, você pode usar localhost. Então sempre vai dar certo, não importa qual que é o IP da sua máquina, que ela pode ir trocando dinamicamente toda vez que você liga, tá? Se você usar localhost. Se você tiver outros equipamentos na sua rede, você vai ter que colocar o endereço de IP, vai ter que usar o endereço de IP. Tá? E se por acaso esse teu IP não for fixo, você vai ter que, de vez em quando não funcionar, vir aqui e clicar em usar o endereço por IP para ele ajustar isso. Então, uma vez salvo isso, a gente pode testar aqui. E agora ele localizou e abriu aqui o nosso dashboard. Como vocês podem ver, nosso dashboard aqui ele é dividido em linhas e colunas. Tá? Então aqui eu tenho a primeira linha, eu tenho quatro colunas aqui divididas. A primeira, a segunda, o segundo gráfico, esses dois estão numa outra coluna e esses dois estão numa quarta coluna. Então vamos ver como é que funciona a nossa configuração. Então aqui é a nossa configuração de dashboard. Tá? Aqui a gente tem alguns estilos, né? Estilo academia, se você for usar. Tá? Então aqui já tem uma linha de academia que a gente não está usando porque está 0. Tá? Então não estou usando ela. Se eu botasse 3, ela primeiro ele vai montar com os estilos de fechamento que eu tenho aqui, que são esses daqui. Tá? Depois ele vai entrar com os de frente de caixa, que são esses aqui. E por último ele ia montar com esse de academia. Se eu deixar 0, ele não vai entrar. Então, vamos aqui ao de fechamento. Tá? Então aqui eu vou ter o grupo, tá? Meu grupo 1, que é essa cor aqui, eles estão separados por cores. Então esse é o meu primeiro grupo, que é esse grupo aqui de cima aqui, esse primeiro grupo grande aqui. Tá? Então dentro desse grupo, o primeiro item aqui, que está na coluna 1, tá? É inconsistências de fechamento, que é esse item aqui. Depois na coluna 2 eu tenho as vendas acumuladas, então, esse aqui, venda 2, eu tenho vendas acumuladas. E aí eu tenho na coluna 3, eu tenho as vendas do dia na primeira linha, e as vendas da semana na segunda linha, que são esses dois gráficos aqui, vendas do dia e vendas da semana. E por último, eu vou ter aqui na coluna 4, dois gráficos também, vendas do mês e vendas do ano. Então, a gente pode ir montando isso do jeito que a gente quiser. Vamos mudar isso daqui. Vamos colocar esse de academia aqui na frente. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia agora. Vou ter que sair e refazer. Tá? Então você vê que agora ele montou primeiro o de academia, depois ele botou o próximo na sequência. Tá? Aqui ele não montou nada porque eu não tenho esses dados aqui, então ele não soube montar o gráfico. Mas, por exemplo, vamos supor que eu vou querer botar esse gráfico aqui de vendas acumuladas no lugar desse de frequência. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui no meu ajuste, eu tenho aqui frequência acumuladas e eu vou trocar o gráfico que eu estou usando. Tá? No caso eu estou usando esse aqui, vou usar outro indicador. Tenho vários indicadores aqui, então aqui eu vou escolher o vendas acumuladas dia a dia. Tá? Então eu vou ter
esse item aqui. Aqui eu vou poder setar a altura que eu quero esse grupo, tá? Então eu tenho três tipos de altura: altura 1, que é bem fininho, altura 1,5, altura 2 e altura 3, tá? Na altura 3, eles são bem, esse aqui é a altura 2, tá? Na altura 2 eu posso ainda botar dois grupos de 1, que é o caso desse daqui. Tenho dois grupos de 1 aqui, e esse aqui de altura 2. E no altura 3 eu posso botar ou 3 grupos de 1 ou 2 grupos de 1,5. Tá? Vamos fazer aqui uma altura 1, para você ver como é que ele vai ficar. A gente mudou aqui o gráfico. Aqui eu posso escolher que tipo de gráfico eu quero, qual que é o período que eu vou usar, vários fatores aqui. E vou ajustar também esse daqui para a altura 1. Né? Vamos ver aqui como é que vai ficar o gráfico agora. Você vê que ele ficou fininho. Altura 1, esse aqui está com altura 2. Se eu mudar ali para a altura 3, por exemplo, ele vai ficar bem gordo. Então agora eles ficaram bem largões, tá? E a gente vai fazendo, tá? Fora isso, ficou grande demais, né? Vamos voltar aqui para uma altura 1,5, acho que tá bom. Tá. Fora isso, eu posso dizer qual que é o tamanho de colunas que eu tenho neles, tá? Então, aqui, como funciona essa tabela? Funciona assim. É baseado no Bootstrap. Então eu tenho 12 colunas, tá? Eu tenho um mínimo de 2 colunas, tá? Mas eu posso usar 2, 3, 4, até 12 colunas. Então, esse gráfico aqui, o sistema me permite fazer um mínimo de 4, no máximo de 12. Ele está com tamanho 8. Tá? Então eu posso dizer que eu quero ele com tamanho 5. Tá? Agora ele está com tamanho 5. Esse daqui, esse segundo, o Donald está com tamanho 4. Eu vou colocar ele com tamanho 3. Tá? E vou acrescentar um outro grupo aqui na academia, no grupo 1, na coluna 3, tamanho 1,5. Eu vou acrescentar mais um depende do indicador aqui, vamos escolher alguma coisa. Vamos escolher aqui algum indicador. Vendas pelo menu principal. Então, vou colocar aqui de tamanho 3. Tá? Eu quero um gráfico de barra. Eu quero incluir vários itens ali dentro. Quero incluir as vendas nos últimos e da semana atuais. Então, tenho todos esses itens aqui dentro. Então, agora aqui fechou as minhas colunas. Tá? Então, eu vou ter 5. Aliás, fechou não, ficou faltando 1. Né? Então esse daqui teria que ser tamanho 6. Né? Então 6 mais 3 mais 3 fechou minha linha com 12 colunas. Então, vamos ver como é que ficou. Então você vê, agora eu tenho uma coluna com 6, um gráfico aqui com 3 e mais outro aqui com 3. Então, esse aqui ficou grande, não precisaria estar assim, poderia usar ele menorzinho. Concordo. Então vamos diminuir esse aqui para 2 e aumentar aquele último para 4. Ficou bem melhor. Então aqui eu já tenho as vendas por menu principal, dividido em 4 séries, os últimos 7 dias, os últimos 15, últimos 30 e o da semana, no caso da semana aqui. Então você pode tirar uma série daqui do meio. Então você pode comparar os últimos 7 com a semana 18, semana atual, ou comparar os últimos 7 com os últimos 15, você vai ver a evolução de cada um. Então, é assim, é um pouco
complicado assim, né, de mexer, mas é bem dinâmico. Você pode montar os seus gráficos do jeito que você quiser. E a única coisa que você tem que se importar é, é como o Bootstrap trabalha essas colunas, né? Então, quando eu tenho uma coluna de 2 itens, por exemplo, e eu minimizo a minha página, o tamanho de um celular, ela vira uma coluna de 6. Então, se eu tenho 2 gráficos de 2, ele vai me montar 2 numa página. Ah, como assim? Assim. Então, se a gente diminuir, tá vendo? Ele monta com dois numa página só. Tá? Enquanto que os gráficos ele monta de 2 aqui, enquanto que os gráficos grandes ele vai montar em uma página só. Tá? Então, tá vendo? Ele transforma, aqui ficou com 2, e esse aqui ele vai transformar, os que forem maior de 2, ele vai virar com 12 colunas. Tá? Então, quando você for ver no seu celular, é mais ou menos esse tamanho, tá? As coisas vão aparecer ajustadas já para o seu tamanho. É bem legalzinho e bem facinho de mexer. E é isso. Qualquer dúvida é só ligar.